FPX-Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, seja muito bem-vindo ao novo capítulo do FPX-Cast, número 72, podcast que segue nessa sua nova fase, integrada ao Pod Conecta da Rede Conecta de Rádio, ampliando o debate, sobre os temas que impactam diretamente a vida da população e aqui da região de Campinas. E hoje vamos falar sobre saúde pública. Campinas que ganhou agora há pouco um novo hospital voltado exclusivamente ao Sistema Único de Saúde. São Leopoldo Mandic inaugurou sua primeira unidade hospitalar na cidade com uma proposta de ampliar a oferta de leitos de média complexidade e reduzir uma pressão histórica, nos hospitais que você vem acompanhando aqui no FPX-Cast, na Jovem Pan Campinas, na Conecta, que a gente sempre traz, problemas no HC da Unicamp, na PUC Campinas, no Mário Gatti, no Ouro Verde. E a ideia é contribuir com esses desafios da saúde pública a falta de vagas para internação. Mas será que essa abertura desse hospital é suficiente para aliviar uma rede que há anos convive com uma superlotação, filas e pacientes aguardando leitos? Bom, a gente vai descobrir como é que ele vai funcionar, como é o atendimento, qual o perfil desses pacientes, que está recebendo hoje o diretor de medicina do grupo São Leopoldo Mandic, Dr. Guilherme Sutti, aqui no FPX-Cast. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado, Paradella. Um prazer estar aqui hoje. Então, antes da gente partir para essa nossa conversa, agradecendo aos parceiros sempre aqui do FPX-Cast, Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937, @giovanetti.campinas no Instagram ou site giovanetti.com.br. Agradecendo aqui os apoiadores, agora esses arrobas todos no Instagram, tá? Barbearia Capita, @Capita Barber, Banca do Rock, @Banca do Rock Campinas. Dr. Guilherme fica um pouco mais pobre nesse final de semana. Fui dar uma passada na Banca do Rock e fica ali na Conceição, bem ali na região central de Campinas, pertinho da Irmã Serafina. E tem LP, que eu arrumei. Que bacana, arrumei a vitrola. É. Só que tá baratinho esse vício agora, Tá muito É baratinho. assim. É. Vintage, Exatamente. Bom, também agradecendo aqui o pessoal do Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial, e Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados. Lembrando também, para você que está entrando pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, dá o like, compartilha esse link, comenta, manda suas mensagens aqui pra gente no YouTube do FPX-Cast. Você também pode se inscrever no Instagram, no Facebook, no TikTok, @FPX-Cast. E te convido também para participar, se inscrever do YouTube da Conecta, @Conecta FM Oficial. Então, para deixar bem claro, @Conecta FM Oficial aqui no YouTube. O FPX-Cast Pod Conecta tem a supervisão de Matheus Rodrigues nos estúdios da Rede Conecta e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá, doutor Guilherme Sutti, estava esperando esse que sou eu, estava esperando, a gente estava conversando há anos aí que eu te acompanho no rádio, uma voz muito tradicional e conhecida de Campinas, e é um prazer estar aqui hoje conhecendo pessoalmente quem é você, quem é a voz quem está por trás da voz do Flávio Paradella. Exatamente. Então vamos falar sobre esse novo empreendimento, essa nova unidade importantíssima. Campinas esperava há muito tempo, espera ainda aberturas de leito. É uma cidade referência não só para a região metropolitana. Campinas absorve o atendimento médico de várias regiões aqui do estado, inclusive até do sul de Minas. Um novo hospital como esse, bem na região central de Campinas, que absorve também um espaço de uma área nobre, que é a Casa de Saúde, uma histórica Casa de Saúde. Qual é a importância para esse momento na cidade? A importância é gigante. O Hospital Casa de Saúde tem uma história muito longa, um hospital do século XIX, final do século XIX, então com muita história aqui em Campinas e na região,
Como você mesmo trouxe, Campinas atende uma população enorme de todo o estado, então não só daqui da região metropolitana, tem serviços de saúde muito bem estruturados e referência há muitos anos, os hospitais municipais de Campinas, Mário Gatti Ouro Verde, o Hospital da PUC, o Hospital da Unicamp, diversos outros hospitais aqui que também atendem SUS, e isso faz com que Campinas tenha uma importância muito grande na região. Mas já havia há algum tempo uma necessidade de expansão de leitos SUS na região. O Grupo São Leopoldo Mandic, com cursos de medicina, tem o interesse em ampliar essa rede assistencial e nós já temos outras unidades assistenciais. Então, mais para frente eu vou comentar, mas a Casa de Saúde é a 7ª unidade assistencial do Grupo São Leopoldo Mandic, o 2º hospital sob gestão da São Leopoldo Mandic. Então, sem dúvida nenhuma, está vindo ajudar bastante. A gente recebe essa missão com grande responsabilidade e com muita honra de poder contribuir com o SUS municipal e fazer parte de uma rede de excelência com parceiros que desempenham tão bem a sua atuação aqui na saúde. A gente chega com essa responsabilidade de manter a qualidade e ajudar quem precisa, ajudar a desafogar as filas, e vamos explicar com calma aqui como vai funcionar. Exatamente, vamos começar justamente por esse momento, porque é uma abertura gradual, né? Ele começa cerca de 20 leitos, mas a expectativa é de chegar a mais de 70 em uma expansão. Como é que vai ser essa expansão e por que essa escolha de ser gradual, não já começar com essa... Porque se tem esse mapa já pensando em 72 leitos, por que não já começar com mais de 70? Excelente, acho que tem bastante coisa para a gente explicar aí. Primeiro, não é fácil começar um hospital do zero. Então, o que aconteceu aqui com a Casa de Saúde foi uma conjunção de situações e oportunidades que permitiram a implantação desse novo hospital do SUS. Então, para você começar um novo hospital, você precisa do espaço, você precisa de reforma, de equipamento e você precisa de autorização da vigilância sanitária para funcionar. Quando você começa a operar pelo SUS, então a tabela do SUS, hoje nós temos a tabela SUS Paulista, que permitiu a sustentabilidade dos hospitais, mas todos sabem que atender pelo SUS é um desafio para a sustentabilidade financeira. Então, quando a gente começa a atender pelo SUS, a gente tem um intervalo até o recebimento entre 90 e 100 dias. Então, a gente tem um espaço entre a gente começar a funcionar, em que a gente precisa ter o gasto com insumos, com medicamentos, pagando salários, fazendo os procedimentos até começar a receber 90, 100 dias depois, que é o prazo habitual de recebimento no poder público. Então, a gente tem essas duas fases. Eu preciso fazer contratação de novos funcionários, treinar as equipes, experimentar e implantar experimentar foi um termo ruim, implantar esse novo hospital com um novo sistema, com os novos protocolos, e eu preciso ir expandindo aos poucos para eu seguir contratando as pessoas, vou tendo autorização de abertura da vigilância sanitária gradativamente, vou fazendo os investimentos gradativamente para que eu consiga a sustentabilidade operacional e financeira ao longo desse período. Mas como é que é trabalhar numa organização com questões trabalhistas, questões de compras do dia a dia, os insumos para hospitais, equipamentos, quando se tem um fluxo de caixa desse que tem que levar 3 meses para receber aquilo que ainda vem com déficit? Realmente é muito difícil. O Grupo São Leopoldo Mandic tem como propósito transformar vidas e promover saúde. O nosso presidente do grupo, Dr. José Luiz Junqueira, uma pessoa com foco no atendimento do SUS, dos mais pobres, dos necessitados, do atendimento de qualidade, e isso exige um desprendimento e um investimento de um recurso que não volta.
Então, esse recurso de implantação, ele jamais será recuperado. Então, é uma decisão realmente benemérita do Grupo São Leopoldo Mandic de fazer esse investimento. E, claro, a gente sabe que isso traz uma melhoria muito grande para o curso de medicina, para os alunos, para os professores, para os médicos residentes. Então, é uma nova unidade que engrandece o nosso curso e a gente tem certeza que é o início de uma história que já está se mostrando muito bonita, porque as operações do hospital, os atendimentos no hospital já começaram, as internações, e a gente sabe que vai ser uma história longa com muitas coisas bacanas aí. Porque é um grande desafio, né? Empreender com o SUS, com o poder público. A gente vê aqui várias entrevistas com o próprio prefeito Dário Saad, que ele, como também vice-presidente da Federação Nacional dos Prefeitos, na área de saúde, o grande questionamento que ele faz ao governo federal é atualização da tabela SUS, porque mesmo com a tabela SUS paulista, como o senhor disse, deu uma incrementada. Quem está pagando tudo, quem está arcando tudo, são as prefeituras. Não é só de Campinas, né? Está falando de todos os municípios. E município, o dinheiro vai lá para cima e não volta também. Então, é um desafio muito grande ficar empreender no poder público. Isso é muito interessante. Não partir para um particular, né? É um desafio e é um risco muito grande. Então, até aproveito para agradecer o prefeito Dário Saad, que apoiou esse projeto desde o início. A São Leopoldo Mandic está empenhada nesse projeto há 2 anos. Então, foram 2 anos de negociações, de investimentos, de reformas, de trabalho junto com a Vigilância Sanitária. Então, agradeço também a equipe da Vigilância Sanitária, da Regional de Saúde aqui de Campinas, da DRS, sob liderança do Dr. Cury. E, claro, a Secretaria Estadual de Saúde, porque o hospital funciona através de um convênio com o Estado de São Paulo, com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, o secretário Eleusis, o governador Tarcísio, e a população precisa saber que a abertura de um novo hospital do SUS, ele depende dessa união e desse esforço, desse trabalho conjunto de muitas pessoas e muitas entidades. Secretaria Estadual de Saúde, Regional de Saúde, Governo do Estado, Governo Municipal de Campinas, a Vigilância de Campinas, a Regional aqui de Campinas com o Dr. Cury, o Grupo São Leopoldo Mandic, a nossa equipe que trabalha lá. Então, são muitas pessoas sonhando juntas, acreditando por anos para começar esse empreendimento para atender pelo SUS. Falando desse empreendimento, o hospital já pronto, inaugurado, ele já está funcionando, né? Já está funcionando, já temos pacientes internados, iniciamos com internações clínicas, então de pacientes com problemas não cirúrgicos inicialmente, com diversas condições, infecções, pneumonias e diversas outras condições. Estamos muito contentes com esse início, o hospital está funcionando muito bem, é uma estrutura maravilhosa, é um hospital, a primeira vez, eu fico até arrepiado aqui lembrando disso, porque a primeira vez que a gente pensou em montar esse Hospital SUS lá, e a gente começou a investir e a preparar a reforma. Aliás, eu não posso deixar de agradecer o Grupo Veracruz, que continua com o funcionamento da Casa de Saúde Veracruz, contígua lá no mesmo prédio, e tem sido um grande parceiro, e que já tinha feito grandes investimentos naquele prédio, mas quando eu vi aquela estrutura do século XIX, é uma estrutura maravilhosa, são apartamentos com 1 ou 2 camas, destinados para o SUS, todos com televisão, ar-condicionado, frigobar, armário privativo, banheiro privativo. Então, dá muito orgulho da gente fazer parte disso, de oferecer essa estrutura de hotelaria para o paciente SUS, aqui do nosso estado, da nossa região, trabalhando com os nossos professores, com os nossos médicos, com os nossos residentes, com os nossos alunos. Então, realmente é uma estrutura que me dá muito orgulho e eu tenho certeza que todos que entram na Casa de Saúde São Leopoldo Mandic E sentem essa responsabilidade de cuidar dessa grande estrutura.
Como é que foi esse momento de negociação, mas também de chegar a uma simbiose com a própria Casa de Saúde Veracruz? Casa de Saúde, há tantos anos de atendimento, e teve essa absorção pelo Grupo Veracruz. Foi agora recentemente, a gente pode colocar, né? De tanta história que a gente tem na área da saúde aqui de Campinas. Como é que foi esse período de negociação, de encontrar esse espaço dentro desse prédio histórico aqui, bem na região central de Campinas, e também participar de uma reforma, porque é uma adaptação a um prédio, não é uma coisa que está começando do zero, que já tem um plano para subir, como vai ficar o quarto, onde vai ser o ambulatório, onde vai ser o atendimento. O curso de medicina da Faculdade São Leopoldo de Mandique de Campinas começou a ser planejado há quase 20 anos. Então, as primeiras conversas, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso desde o início, eu com o Dr. José Luiz Junqueira, presidente do grupo, nós começamos as primeiras conversas em 2008. Então, faz quase 20 anos, fazem 18 anos. E o desejo de ter um hospital da Mandique aqui em Campinas, ele existe desde aquela época. Mas não é simples você abrir um serviço novo que atenda a SUS no município de Campinas, ou em qualquer lugar, porque você precisa de recurso novo e tem essa dificuldade de o que vem do recurso federal, o que vem do Estado, o que vem do município. Então, a gente já tinha esse desejo. O Hospital Casa de Saúde ficou fechado até ser... Na verdade, eu acho que houve uma transição rápida até quando o Grupo Veracruz assumiu, já faz cerca de 10 anos, e eles estavam com parte do hospital ocioso. Então, nós acabamos conversando, a gente já vinha conversando com algumas estruturas hospitalares aqui em Campinas, pensando na abertura do Hospital São Leopoldo Mandique Campinas, e acabamos encontrando o Grupo Veracruz e a Casa de Saúde, e coincidentemente, por isso que eu digo, foi uma conjunção de situações e fatores, o Estado de São Paulo, em parceria com o prefeito Dário, que foi atrás do Estado, pedindo ajuda do Estado para a expansão de leitos aqui em Campinas, o Estado de São Paulo abriu um edital de chamamento para que hospitais de Campinas se credenciassem para atender pelo SUS, com foco principalmente em cirurgias. Nós fizemos a parceria com a Casa de Saúde, com Veracruz, para implantar o Hospital São Leopoldo Mandique, mas não conseguimos nos preparar a tempo no primeiro momento em que um edital foi lançado. E aí esse edital acabou não teve interessados, o Estado de São Paulo lançou novamente o edital e nós fomos contemplados, né, os interessados, para atender pelo SUS aqui em Campinas, pelo SUS estadual. Então, é uma situação maravilhosa, de uma grande responsabilidade, com todos esses desafios do SUS, mas que permitiram que a gente fizesse isso. Então, a nossa parceria com Veracruz, com o Grupo Veracruz, é das melhores possíveis. Nós dividimos um espaço, mas funcionando como 2 hospitais totalmente separados. Não há nenhuma mistura entre os 2 hospitais, mas nós coabitamos as mesmas dependências. Os mesmos São muros. Vizinhos. Quando a gente fala de média complexidade, que tipo de paciente a gente está falando? Então, cirurgias digestivas, de cirurgias de estômago, vesícula, hérnias, cirurgias ortopédicas. O hospital vai ter um grande foco em cirurgias ortopédicas, cirurgia de ombro, joelho, cirurgias vasculares, então cirurgias vasculares menores, de varizes, pequenas cirurgias arteriais, urologia. São muitos procedimentos, é uma gama de procedimentos, o que não está incluído, pelo menos inicialmente, né? Nós estamos começando uma história. Então, o Hospital São Leopoldo Mandique, Casa de Saúde, tem menos de um mês de existência. Então, neste momento, não faremos cirurgia cardíaca, que é a minha especialidade, eu sou cirurgião cardiovascular, não faremos neurocirurgia, não faremos outras especialidades de maior complexidade. Ainda, sempre bom lembrar. Estamos começando. Mas isso tudo também depende, né, como o senhor disse, da regulação, né? É sempre bom lembrar. O Hospital São Leopoldo Mandique não é um hospital assim que a gente chama de porta aberta. O senhor falou, vai ter uma cirurgia ortopédica.
quebrei o pé aqui na saída, você vai buscar um pronto-socorro, mas não vou bater lá na porta. É importantíssimo esclarecer isso. Então, o hospital, em primeiro lugar, ele não tem pronto-socorro. É um hospital referenciado. O que significa isso? Todos os pacientes que internarem naquele hospital serão encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, através da Central de Regulação do Estado, que tem o nome de CROSS, e através dos municípios que são conveniados à Regional de Saúde para nos encaminhar os pacientes. Então, para as pessoas, para o ouvinte, para quem está nos assistindo ter uma ideia, nós não controlamos a fila. Então, nós disponibilizamos a fila e os leitos que nós temos e a Secretaria Estadual de Saúde preenche essa fila, tanto para internação, então nos solicita a internação de pacientes internados em outros serviços para as internações clínicas, que são por onde nós começamos, como eu comentei, e nós aceitamos de acordo com o nível de complexidade do hospital. E os procedimentos cirúrgicos funcionam da seguinte maneira: a gente disponibiliza uma agenda para ambulatório. Aliás, as consultas ambulatoriais começaram essa semana, hoje é quarta-feira, começaram na segunda-feira, e nós disponibilizamos a agenda para a Secretaria Estadual e a Secretaria preenche a agenda. E a gente disponibilizou os horários, eles preenchem os dados dos pacientes e os pacientes começaram a vir para consultas. Então, a gente acredita que mais uns 10, 15 dias vão começar as cirurgias e aí começa uma nova fase no hospital. Então, é na regulação do CROSS que encaminha esse paciente, né? Então, esse paciente recebe esse aviso por parte da Secretaria de Saúde. Isso, são pacientes que já estão na fila, que já passaram por unidades de saúde no estado, em ambulatórios, em outros serviços que não conseguem realizar cirurgias. E aí aproveito para explicar como que esse hospital vai desafogar as filas. Assim, são pacientes que já estão em filas de cirurgia, organizadas pelo Estado, que não tem vaga nos hospitais que existem hoje e que agora abre-se um novo hospital, com novas vagas para que esses pacientes que já estão na fila sejam atendidos no Hospital São Leopoldo Mandic, no ambulatório, avaliados, e nós temos um desenho excelente, ele passa pelo cirurgião, pelo anestesista, já faz toda a avaliação, já faz exame se precisar e dali ele sai pronto para operar, tudo rápido para que a gente tenha bom resultado, boa experiência para o paciente e realmente consiga desafogar as filas. E a gente fala da importância de ter o senhor citou, né, cirurgias ortopédicas. Eu lembrei de um dado do mês passado, divulgado pela própria prefeitura, que alguns pacientes até 8 meses esperando por uma cirurgia ortopédica aqui em Campinas. Isso é de uma especialidade. Então há um gargalo muito grande, né, no SUS, não só no SUS municipal, SUS estadual, como em todo o SUS, né? Nós estamos realmente muito contentes de estar iniciando essa nova fase, esse novo projeto, esse novo desafio. E porque a gente sabe, a gente vê as notícias, eu ouço Flávio Paradella, eu ouço as notícias aí, leio os jornais, a gente vive a saúde, a gente conhece as filas e a gente sabe que tem essa carência, então a gente está chegando para ajudar. E uma coisa importante esse desenho faz com que nem se uma pessoa que eu conheça me peça, se ela me pedir para eu encaixar uma cirurgia, eu não consigo, porque o agendamento precisa vir da Central de Regulação. Então, a população precisa saber que isso traz muita segurança e transparência. Então, as pessoas que estão esperando por cirurgia, saibam, vai seguir o protocolo e as normas da Secretaria, e não as normas da São Leopoldo Mandic para priorização ou para definir quem vai ser operado. Claro, a gente tem os nossos protocolos, os nossos processos, mas quem encaminha os pacientes para nós é a própria Secretaria. Isso é muito importante. Importante também falar que o Hospital São Leopoldo Mandic, ele tem aí alguns pilares, né? A gente está falando de ensino, pesquisa e assistência. São Leopoldo Mandic é uma instituição reconhecida pela formação médica. E como é que essa característica vai influenciar a qualidade dessa assistência no hospital? Eu acho que da melhor maneira possível. O ensino
e a pesquisa, que são 2 pilares muito fortes da São Leopoldo Mandic, eles qualificam demais a assistência. É muito fácil de entender isso. Se nós temos o professor, o aluno, o médico residente, a pesquisa acontecendo dentro do hospital, nós temos um ambiente em que se procura, primeiro, seguir protocolos, em fazer aquilo que é certo e que é certo porque está definido nas melhores diretrizes, em procurar fazer novas terapias e novos procedimentos que apareçam, que a ciência nos traga, que digam que são melhores, que os pacientes sejam acompanhados e discutidos em detalhes com professores, com alunos, com médicos residentes. Então, e que a gente forme médicos que conheçam o SUS e desejem voltar para trabalhar no SUS. Então, isso é muito importante, que os médicos formados pela São Leopoldo Mandic, isso já acontece, porque a nossa formação é no SUS, nos outros hospitais aqui da região, mas agora com o Hospital São Leopoldo Mandic, que eles conheçam a nossa maneira de fazer e que eles aprendam dentro do nosso hospital e desejem voltar para trabalhar conosco. A São Leopoldo Mandic tem uma rede grande, nós temos 7 equipamentos de saúde, que a gente pode falar um pouco depois, e nós temos mais de 150 médicos residentes nas nossas redes. Então, são mais de 150 médicos já formados, que estão fazendo especialização, que estão atuando no SUS e que é a maneira da São Leopoldo Mandic formar especialistas e formar essa massa crítica de médicos para voltar e ajudar o SUS. Aproveitando, então, sobre esses 7, essas 7 unidades da São Leopoldo Mandic, e também trazendo um pouco dessa impressão. Os pacientes atendidos pelo SUS, contato com residentes, professores da faculdade. O senhor já disse algumas das vantagens para quem está aprendendo, que também já cai nessa realidade, do cotidiano das pessoas que são atendidas no SUS. Qual que é a vantagem para esse paciente, para o professor que está dentro desse ambiente? Excelente. Então, primeiro é que ele vai ser muito bem visto, o paciente. Então, ele vai ser visto pelo aluno, pelo preceptor, pelo professor, pelo médico residente. Ele vai ser visto dentro de um protocolo, dentro de uma lógica de atendimento organizada e acompanhada, porque está participando dentro de um processo de formação de profissionais para o SUS. Ele vai ter acesso às melhores diretrizes e aos melhores protocolos. Então, acho que as vantagens são enormes, são enormes. Falamos aqui 7 unidades. O senhor está aí à frente, comandando todas elas. A gente foi começar aqui a nossa entrevista, começar nosso bate-papo. Falei, tudo certinho, tudo tranquilo? Claro, tudo tranquilo. Apenas 7 unidades para tomar conta. Como é que é isso? Como é que é esse cotidiano seu? É isso aí. Só uma coisa antes de deixar claro, o aluno nunca atende sozinho. Então, isso é importante que a população saiba. O aluno sempre está sendo supervisionado pelo médico de plantão, pelo professor, pelo médico residente, que já é médico. Então, a população pode ficar tranquila, não existe nenhuma chance desse aluno atender sem estar sendo supervisionado. Sobre as 7 unidades, o Grupo São Leopoldo Mandic tem uma associação filantrópica que faz gestão de unidades de saúde. Então, nós começamos em 2019 ou 2018, se eu não me engano. Então, uma história que não começou ontem, mas é recente, tem 7 anos, 6 anos. E nós temos um hospital em Campinas, em Araras, um hospital geral. Era um hospital psiquiátrico, transformamos num hospital geral, um hospital referência para 26 municípios, que faz muitos atendimentos ali na região. Então, um hospital também com cirurgias, com atendimentos ambulatoriais, com UTI, com internações. Temos agora o nosso segundo hospital na Casa de Saúde de Campinas. Também, em breve, abriremos a nossa UTI. A próxima fase é expansão da enfermaria e abertura da UTI. A nossa previsão é fazer mais de 550 cirurgias mês na Casa de Saúde em Campinas, toda a SUS. Então, essa fila vai ser desafogada, entre aspas,
em 550 cirurgias mês, então esse é um número bastante significativo. E temos em Araras uma UPA, que é gerida pela São Leopoldo Mandic, um centro de reabilitação, o CEREM, que é um centro de reabilitação neurológica, uma unidade que faz um serviço muito bonito de atendimento de crianças com espectro autista e pacientes com sequelas neurológicas, então um trabalho de acompanhamento e reabilitação. Temos um pronto atendimento municipal que fica dentro do nosso Hospital Mandic de Araras. Temos uma unidade ambulatorial do hospital aqui em Campinas, que atende pelo SUS também. E temos uma unidade ambulatorial em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, no município de Arco Verde. E por que a gente abriu essa filial do hospital lá? Porque nós temos uma faculdade de medicina em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, que, aliás, semana que vem eu estou indo, porque se forma a primeira turma, um imenso orgulho para nós. É um projeto lindo que está formando a primeira turma de medicina no sertão pernambucano. Ajudamos a formar médicos residentes, a formar médicos com mestrado e doutorado, a qualificar, e fomos muito bem recebidos pela região. Então, é uma unidade ambulatorial que faz consultas, pequenos procedimentos, exames. Então, assim, são as 7 unidades do Grupo São Leopoldo Mandic, todas atendem pelo SUS, e são mais de 500 mil de atendimentos ano pelo SUS, o que nos dá um grande orgulho e nos traz uma enorme responsabilidade. Doutor Guilherme, agora uma pergunta do profissional, mas também pessoal. Como é comandar, né, 7 unidades desse porte, unidades que têm diferenças, né, nos seus estilos de atendimento, está comandando estruturas que recebem recursos públicos, que tem aí um equipamento necessário de todos os dias de manutenção ou compras, tem aí todo o pessoal para acompanhar, que são os trabalhadores, os médicos, enfermeiros, e essa grande responsabilidade, que é o atendimento ao paciente. O paciente busca naquele pior momento, né? Que é se livrar dessa situação. Como é que é isso para o senhor, comandar isso tudo? Quando o senhor pensa, tem muita gente que está aqui na minha responsabilidade. É uma grande responsabilidade, realmente. Eu sou médico, como eu falei. Minha formação foi em cirurgia cardiovascular. Então, eu estou completando 28 anos de formado e trabalhei em grandes hospitais, em alta complexidade. Fui cirurgião de transplante cardíaco por muitos anos, fiz muitos transplantes, ventrículo artificial, trabalhei com pacientes graves e hoje, já nos últimos 15 anos, estou nessa missão na São Leopoldo Mandic, à frente dos cursos de medicina e agora dessa rede de serviços de saúde. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu vou separar em algumas sessões aqui. Primeiro, precisa de uma segurança financeira e por isso que ter o Grupo São Leopoldo Mandic apoiando, isso é muito importante, porque é necessário muito investimento para fazer isso. Então, como eu falei, o investimento inicial agora na Casa de Saúde, que é o exemplo mais recente, é um investimento muito robusto e que precisa de uma empresa que tem esse viés da assistência e do atendimento SUS para a gente conseguir fazer. Precisa de um time, e eu tenho um time excelente. Nós temos pessoas que trabalham conosco na gestão dessas unidades, que trabalham lá no atendimento, então são centenas de pessoas que trabalham conosco, e sem esse time a gente não conseguiria fazer nada. São pessoas que entendem de saúde, entendem de SUS, entendem de gestão de serviços de saúde, estão com a gente. A gente precisa de um corpo jurídico muito robusto, porque nós precisamos de prestação de contas, então precisamos de transparência e mostrar como está sendo utilizado esse recurso público. Então, a gente tem muito controle, muita responsabilidade na prestação de contas, e precisa
de um corpo de profissionais de saúde muito bem engajado e treinado. E para isso não existe cenário melhor do que estar vinculado a uma faculdade de medicina, ou a um grupo de medicina, porque a gente tem professores, tem médicos residentes, tem alunos e tem uma estrutura de ensino e pesquisa para a capacitação contínua desses profissionais, porque as novidades não param de chegar. Então, eu estou formado há quase 30 anos e grande parte do que acontece hoje na medicina não existia quando eu estava estudando medicina. Então, a gente precisa estar sempre estudando e estar vinculado a uma instituição de ensino, nos ajuda demais nessa capacitação contínua desses profissionais. Vamos lá, uma analogia com um time de futebol já bem armado, com seus próprios craques, que tem todo um corpo lá diretivo pagando em dia certinho e ainda tem uma categoria de base que está lançando novos jogadores. Ótima analogia. Tem o craque que se machuca, fica fora e a gente precisa substituir. Tem a técnica nova que vai chegar e a gente precisa expandir. Então, é muito trabalho. Então, assim, do ponto de vista pessoal, primeiro é um grande orgulho e uma enorme responsabilidade. Eu fiz medicina para servir. Eu acho que a medicina ela permite que a gente exerça algumas das coisas que são as que mais trazem prazer para uma pessoa adulta. Então, servir. E como médico a gente serve muito, porque a gente está à disposição, a gente usa o nosso conhecimento para ajudar as pessoas, assumir responsabilidade. Então, eu acho que toda pessoa adulta consegue sentir prazer em assumir a responsabilidade e falar, deixa eu ver aonde que eu consigo ajudar. E como médico, a gente faz muito isso, e sem dúvida nenhuma, na gestão, tanto das faculdades de medicina quanto dos hospitais, eu faço isso continuamente. E a terceira coisa é ter gratidão. Então, eu sou muito grato por estar nessa posição, tanto na formação de médicos, quanto no atendimento de pessoas agora. Então, por muitos anos, eu operei milhares e milhares de pacientes como cirurgião cardíaco, operei muitos pacientes pelo SUS, o meu grande movimento era no SUS, seja no transplante, seja em todas as modalidades, e atendi muitas pessoas, e hoje eu posso contribuir numa rede que atende 500 mil de pessoas por ano pelo SUS. Então, isso me traz muita gratidão. Uma grande curiosidade que eu tenho com uma pessoa como o senhor, Dr. Guilherme Sutti, que está nessa posição hoje, foi lá quando começou na faculdade de medicina, passou a ser residente, fez a sua especialidade, começou aí nesses passos como médico cirurgião, o momento, porque aí você está com o jaleco, né? Qual foi o momento que você pensou que, não, agora eu vou partir para uma gestão também, e por muitas vezes tem que tirar um pouquinho o jaleco, deixar ele ali atrás da porta e ficar só com o terno, a gravata, porque passa a ser um administrador. Vem mais coisa daquilo que antes você nem pensava. Exatamente, essas coisas acontecem devagar, né? Eu me lembro, toda vez que eu penso nisso, eu me lembro quando eu tive o meu primeiro filho, e, aliás, meus 2 filhos nasceram quando eu estava em Brasília. Eu e minha esposa fomos para Brasília para abrir o INCOR de Brasília. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, essa história de iniciar serviços e começar projetos faz parte da minha vida. E a gente estava em Brasília, meu primeiro filho tinha nascido, isso era 2004, então há mais de 20 anos, há 22 anos. Nós já éramos cirurgiões cardíacos e eu estava naquela fase, filho pequeno, e um dia eu conversei com meu pai e falei, puxa vida, pai, ter filho é uma coisa tão maravilhosa, a gente gosta tanto do filho, como é que é quando o filho cresce e segue a vida dele e se desgarra? Como é que a gente consegue viver sem ter o filho perto da gente, sem ter... Porque essa fase do filho pequeno é uma coisa tão intensa. Aí meu pai me disse uma coisa que eu vou usar essa analogia para essa transição que eu fiz. Ele falou, filho, essas coisas acontecem aos poucos, não é de repente. Ele vai crescendo, ele vai fazendo os amiguinhos da escola,
ele vai brincando mais com as coisas dele do que ficando com você, ele vai namorando, ele vai vivendo a vida da faculdade e ele vai criando a personalidade, a vida dele aos poucos. E quando você percebe, esse desligamento já aconteceu. E hoje eu tenho 2 filhos adultos, de 21 e 20 anos, eu vejo isso, um ainda mora comigo, o outro já mora em São Paulo para fazer faculdade, eu vejo isso. E a minha história foi a mesma coisa, foi aos poucos. Eu fui participando desse projeto da implantação do curso, foram 5 anos de planejamento, foi um processo muito demorado e dedicado para a criação do curso de medicina aqui da São Leopoldo Mandique Campinas. E conforme o curso foi funcionando, eu fui lentamente me dedicando mais a isso e quando eu percebi, eu estava aqui. Legal. Estou passando por essa fase desse desprendimento. O mais velho com 13 anos já começa. É doído. É um adolescente. Ele já sabe, ele já consegue entender as nossas falhas, né? Quando a gente fala ele alguma sempre coisa. Entendeu. É a gente que acha que eles não entendem. Mas agora ele posição, joga na cara. Agora joga na cara. Suas certas falhas, o que você diz que também é incongruente com o que você faz. Mas é bom, o filho torna a gente muito melhor, né? Nessa idade, meus filhos estavam aqui em Campinas e os 2 eram atletas de basquete, jogavam no Regatas aqui. E eu sou muito grato ao Clube Regatas de Campinas, porque eles têm um projeto social, aliás, as pessoas deveriam conhecer e ajudar, não só o projeto do Regatas, mas outros assim. Eles têm um projeto maravilhoso, eles treinam crianças do Brasil inteiro e eles formam atletas que seguem carreira. Tem muitos atletas que saíram dali, estão na seleção brasileira, atleta na NBA. Então, aliás, na NBA não, no basquetebol americano. Então, é uma coisa maravilhosa. Era uma fase deliciosa dessa de 13 anos, que todo final de semana a gente ia para jogo de basquete, torcer, sofrer. E é muito gostoso. Aproveita bastante. E voa, né? Voa. Você falou do seu filho de 2004, de repente está aqui com 21 e 20 anos, um já está em São Paulo. Voa. É absurdo. Mas é bom demais. Vamos falar do futuro da saúde em Campinas. E começando por próprio Hospital São Leopoldo Mandique. O senhor mesmo já citou aqui a expectativa de gerar mais de 500 cirurgias num futuro próximo. Pensando um pouco mais a médio prazo, tem uma futura expansão, a gente falou de 70, mas passar de 100 leitos? O nosso projeto, o nosso desejo aqui é crescer bastante. Então, sim, então a resposta é sim. Existe esse desejo e esse projeto de passar de 100 leitos. Do que vai depender? De recurso, então, de necessidade do poder público e de recurso para financiar esse crescimento. E de situações de conjunturas como essa que permitiram que a gente abrisse, né? Então, a gente tem certeza que isso vai acontecer. O nosso projeto sólido é estar dentro dos próximos 6 meses com 73 leitos. Então, já com a UTI funcionando e já nesse volume de 550 cirurgias mês. A UTI funcionando, isso significa o que no atendimento? Significa que a gente consegue aumentar um pouco a complexidade. Então, mesmo nos mantendo na média complexidade, a gente consegue fazer cirurgias mais complicadas e atender pacientes mais complicados e ajudar a rede também nesse perfil de paciente. Falando na rede, né, a gente fica nessa expectativa do Hospital Metropolitano. Porque durante um bom período, pelo menos dos 2 primeiros anos do governo Tarcísio de Freitas, a diretriz era a abertura de leitos. Tanto é que tivemos chamamento, depois o segundo chamamento aqui, que a São Leopoldo Mandique conseguiu participar. Dos 2 anos para cá, o prefeito Dário Saad, na verdade, está falando aí dos prefeitos da região metropolitana de Campinas, com também Gustavo Reis, né, ex-prefeito de Jaguariúna, ex-presidente aqui da... Aliás, aproveitar para agradecer o Gustavo Reis, nos ajudou muito nesse processo, é uma excelente pessoa e entende muito dessa necessidade de expansão, de oferta de leitos pelo SUS. Então, obrigado, Gustavo Reis, e
A gente precisa de pessoas que reconheçam, assim como todos os outros que eu falei, nos ajuda muito, o governador Eleusis, e muito importante. E até falando, agora vai se abrir, né? Está falando do Gustavo Reis, como ex-presidente do Conselho, né, da região metropolitana de Campinas, que hoje o presidente é o próprio Dário Saad. Conseguiu, pelo menos, demover aquela ideia ou criar, enfim, a ideia no governador do Hospital Metropolitano. Vai ficar naquela região do Mário Gatti, do AME, vai virar um grande centro, né, de saúde para Campinas. E mesmo assim, ainda vamos ter um déficit. É muito difícil a gente conseguir atender plenamente. Por que o país não consegue? Porque também é complexo, recurso, mas... Saúde tem uma característica interessante, que quanto mais você amplia a oferta, mais você aumenta a demanda. E é fácil de entender, né? Se a gente não tem um determinado serviço de saúde perto da nossa casa, a hora que ele inaugura, rapidamente ele está lotado. Então, é uma situação muito complexa. Sistemas de saúde, eu gosto muito desse tema, de estudar sistemas complexos. O sistema de saúde é um sistema complexo. Você falou aí no que inaugura já está lotado. Eu lembro quando teve a inauguração da UPA Carlos Lourenço. O equipamento ficou tanto tempo, né, parado aqui em Campinas. Enfim, foi inaugurado, se não me engano, ainda na gestão Jonas Donizete. Sim. Lotou no dia. É impressionante. Então, esse é o desafio. Então, é importante que a gente tenha, e a gente que eu digo, agora o poder público, que tenha planejamento, e isso está acontecendo. A Casa de Saúde é um exemplo disso, né? Que tenha bons parceiros, que tenha uma conscientização da população para saber quando procurar, que unidade procurar, que nível de complexidade procurar, porque muitas vezes as pessoas procuram um nível de complexidade errada por achar que não vai ser atendido na unidade que deveria procurar. Então, é um trabalho contínuo de conscientização, de educação, de melhoria e de expansão. De falar do nível de complexidade, né? E não buscar, por exemplo, um posto de saúde quando você está tendo uma pressão arterial um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Já vai direto no pronto-socorro, né? Exatamente. E aí vai ser reverenciado e vai esperar. E o inverso também, não procurar o pronto-socorro quando você tem um problema que não é de gravidade, porque senão você vai esperar. Sim. Porque como tem essa situação de alta demanda, como você falou, sempre tem muita fila, sempre tem muita gente. Um dos instrumentos de você garantir que você não vai deixar de atender quem não pode esperar é você fazer classificação de risco. E é isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender, porque é difícil esperar, né? A nossa dor, ela é a mais importante naquele momento, mas se você tem um problema que não é uma emergência real e você for para uma unidade como um pronto-socorro do Mário Gatti aqui, que é um pronto-socorro de alta complexidade para situações de emergência real, referência para uma região enorme. Se você não tiver uma emergência real, você vai esperar. Por quê? Porque outras emergências reais certamente estarão ali e elas precisam ser atendidas antes de você. Doutor Guilherme, como é que o senhor imagina a saúde pública daqui a uns 10 anos? Olha, o tamanho da saúde pública no Brasil é incrível. Então, o que o sistema SUS consegue fazer no Brasil é maravilhoso. Mas isso traz um desafio que é financiamento. Como eu imagino? Eu imagino que a gente estará com um sistema maior e mais robusto. Nós temos um fator imponderável aí excelente agora, que é a disrupção tecnológica com a inteligência artificial. Impossível prever o que vai acontecer com a medicina, tanto em diagnóstico como em descoberta de novos tratamentos com a inteligência artificial. Então, certamente veremos muitas coisas de facilidades e dispositivos para ajudar no atendimento das pessoas. Então, eu estou lendo um livro esses dias muito interessante de um físico inglês. O livro chama Escala. E ele fala de escala das coisas, dos seres vivos, de várias coisas do nosso dia a dia, de sistemas complexos.
E ele fala de cidades, ele fala que quando a complexidade de uma cidade começa a aumentar muito, para ela dar certo, ela tem que ter inovação. E o SUS é o sistema disso. Então, alguma coisa tem que acontecer, porque chega uma hora que parece que está no limite. Eu acho que a sua pergunta é nesse sentido para mim. A gente está chegando no limite. Prefeitos, governadores, governo federal estão todos dizendo, e aqui eu preciso agradecer, não posso deixar de agradecer o governo federal e o ministro Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, que tem ajudado muito, olhado muito para a saúde, então preciso fazer esse agradecimento. Mas voltando à sua pergunta, então, a gente tem essa sensação que a gente está no limite. E aí, por isso que eu falei desse livro, porque ele fala que quando acontece isso, alguma inovação tem que acontecer, alguma disrupção tem que acontecer para acomodar mais crescimento e continuar melhorando. Então, na saúde, deve acontecer isso. A gente está vivendo a inteligência artificial. Para a medicina e para a saúde, é impossível prever para dela o que vai acontecer. E tenho certeza que a gente vai acomodar. E que o SUS vai expandir, a São Leopoldo Mandic estará aqui daqui a 10 anos, mais forte, mais experiente, mais robusta para contribuir e para ajudar a população a atender as pessoas e formar profissionais de saúde de qualidade. Nesse acompanhamento da saúde pública há tantos anos, qual foi o maior avanço de Campinas? Que o senhor pode aí vislumbrar para a gente? E o que ela ainda está devendo? Campinas cresceu muito, né? Campinas tem um sistema robusto. Então, na minha fala inicial, a São Leopoldo Mandic com a Casa de Saúde, o Hospital São Leopoldo Mandic, chega para contribuir com humildade e responsabilidade em um sistema que já funciona. Tem as suas deficiências pela quantidade de pessoas e por tudo isso que a gente falou. Então, eu vi muitas melhorias. Eu vi uma organização da atenção primária com a residência de medicina de família da Prefeitura Municipal, isso foi um grande avanço. A estruturação da rede Mário Gatti foi outro avanço. Expansão de unidades básicas de saúde aqui da região. Então, o Centro de Saúde da Mulher, que abriu ali no Mário Gatti. Acho que é uma rede que está expandindo, né? Campinas é um exemplo de investimento na área da saúde. Os prefeitos, não só de Campinas, mas de grande parte das cidades do Brasil, são obrigados a investir muito mais do que o teto que seria o teto constitucional, né? O mínimo constitucional e o máximo que deveria investir. Então, eles passam muito disso. Então, eu vi muitas melhorias e tenho certeza que outras virão. O senhor citou aí essa instauração da rede Mário Gatti, né, para a estruturação de toda a urgência e emergência aqui de Campinas. É mais ou menos o que está para passar o Hospital de Clínicas da Unicamp, com a autarquização, né? A ideia também de uma situação muito parecida ali. Não é a mesma coisa, mas lembra muito bem, porque é uma necessidade de facilitar as compras, facilitar a contratação. É uma saída para a saúde pública esse tipo de estrutura? Não a terceirização, como foi feito antigamente com o Ouro Verde, por exemplo, mas uma rede controlando, como a rede Mário Gatti, conseguindo fazer compras mais rápidas, mais ágeis do que a gente tinha anteriormente. Deixa eu separar essa resposta em partes. Primeiro, eu não tenho muitas informações sobre o que está acontecendo na Unicamp. Então, não tenho condição de opinar sobre isso. Em relação a modelo de gestão, né, a terceirização, às vezes, ela é mal compreendida e esse termo é um termo que não explica exatamente o que acontece. Porque o setor privado, as associações filantrópicas, quando elas apoiam na gestão de serviços de saúde, elas trazem agilidade que o poder público não tem. Então, elas permitem compras mais rápidas, o poder público tem que comprar através de processos licitatórios, com tempo. É mais caro vender para o Estado, para o governo, para o setor público, do que para o setor privado.
Então, é importante, mas muitas vezes traz ineficiências de tempo e de dinheiro, de recurso, porque fica mais caro por todas essas questões. Então, nem sempre esse termo terceirização, ele não é totalmente fiel ao que acontece e ele é necessário, ele ajuda muito, muitas vezes. O que aconteceu com a rede Mário Gatti trouxe agilidade. Eu não conheço, eu não participo da gestão municipal, eu conheço a gestão do Mário Gatti. Então, o presidente da Rede Gatti, Dr. Sérgio Bisonho, um médico experiente, competente, que tem feito um grande trabalho, né? E sob a liderança do prefeito Dário Saad, aqui o secretário Lair também, cuidando da Secretaria de Saúde. Então, eu vejo como uma boa coisa que trouxe agilidade, permite... porque qual que é o problema na saúde? Você não pode ficar sem funcionário, sem médico, sem enfermeiro. Porque a gente está falando de médico, mas o atendimento de saúde ele depende de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de fisioterapeuta, de farmacêutico, de nutricionista. Então, é uma gama de profissionais e que você precisa de uma agilidade de recursos separados para você conseguir dar assistência sem deixar faltar para a população. Então, eu vejo com bons olhos todas essas ações que visam agilidade, eficiência com transparência. Eu até coloquei um fato aqui, não é uma defesa em si da estrutura ou não posso... Só um ponto que durante todo esse período de jornalismo, há mais de 20 anos, eu lembro muito bem, quando está faltando pauta de segunda-feira, envia para uma UPA. A gente enviava ou para Campo Grande ou a São José. E ia facilmente encontrar a população reclamando, falta de atendimento, um médico só para atender e numa segunda-feira pela manhã. E quando foi estruturada essa rede Mário Gatti e com a contratação dessas empresas para fazer atendimento, essas pautas caíram. Não que não tenham problemas, não que não aconteça atendimento, tem algum tipo de situação. Mas o que era mais ou menos uma rotina, uma criação de uma pauta, isso dentro do jornalismo acontece, foi derrubado. Então teve sim. Porque, na verdade, a população em si, o paciente, não está nem aí para esse médico qual é o vínculo empregatício. Ele está querendo ser atendido, ele quer ser atendido, ele quer ser rapidamente atendido. Como o senhor mesmo disse, a minha dor vai ser maior do que a do outro, porque é a minha dor. Então eu quero agilidade. Imagino que hoje tem um pouco mais de agilidade do que tinha, porque o cobertor era extremamente curto, né, para a prefeitura conseguir contratar médico. Faltou não tinha aquele para cobrir essa ausência. Sem dúvida, o seu exemplo foi excelente. Óbvio, a gente não espera encontrar pessoas felizes na fila de espera para ser atendido por um problema de saúde que motivou aquela pessoa a ir para um serviço de emergência. Ninguém quer estar na UPA. A pessoa prefere estar na casa dela, com a família dela, em alguma coisa se divertir. Então, se a pessoa está ali, é que ela está com algum desconforto que a fez procurar um serviço de emergência. Então, é claro, se você for perguntar, a chance de você ver pessoas que estão descontentes é grande, porque ela está numa situação de fragilidade emocional. Mas o seu exemplo foi excelente, de melhoria disso, e a gente sempre vai ter problemas. Sempre vai ter, porque a complexidade, a diversidade é muito grande, a gente tem recursos finitos, não tem dinheiro para fazer tudo o que a gente quer. Na faculdade, na São Leopoldo Mandic, a gente tem uma disciplina no primeiro ano em que o professor faz uma brincadeira com os alunos. Eu estava conversando com o professor outro dia e ele me falou, eu sempre falo para os alunos, o que vocês acham que se vocês fossem ministro da saúde, o que vocês fariam na saúde? E aí eles começam a vir com as ideias, eu faria isso, aumentava o hospital, e aumentava o UBS, dava remédio de graça, não sei o que. Chega uma hora e fala, pronto, vocês acabaram com todo o dinheiro da saúde para 10 anos antes de terminar o plano de vocês. Então, a gente lida com recursos finitos, a gente tem que fazer escolhas
E a vida é assim, né? Na casa da gente, aqui na rádio, a gente tem que fazer escolhas do que vai fazer, do que não vai. É que na saúde isso dói mais e a gente precisa de sensibilidade, a gente entende isso e a gente procura sempre fazer o melhor. Doutor Guilherme Sutti, eu queria só agora fazer um bate-bola, respostas rápidas. Um desafio da saúde pública. Integrar a inteligência artificial com responsabilidade e eficiência. Um orgulho da São Leopoldo Mandic. O curso de medicina da Faculdade de São Leopoldo Mandic, os cursos de medicina e a nossa rede assistencial. Um hospital que inspira. Hospital Albert Einstein, eu tive o orgulho de ser médico daquele hospital por muitos anos e integrar a equipe de transplante cardíaco. E era um prazer enorme trabalhar lá e fazer parte daquela equipe. E me inspira para que a gente traga essa qualidade, esse exemplo de excelência para a nossa rede São Leopoldo Mandic. Imagino que eu já sei qual vai ser essa resposta. Uma tecnologia que vai revolucionar a medicina. Sem dúvida, a inteligência artificial, eu não tenho a menor dúvida. Todas as áreas, né? Porque o foco da medicina tem que ser o paciente. E se você tem uma ferramenta que tem a capacidade de aumentar a velocidade de análise, eu ia falar raciocínio, mas eu não sei se a gente pode usar esse nome para inteligência artificial, mas de análise que pode facilitar o diagnóstico, melhorar as decisões terapêuticas, ela tem que ser usada. E a gente tem, os robôs já são usados em cirurgia, né? Os robôs para cirurgia, mas o que está vindo é muito mais. Então, eu não tenho dúvida, eu não consigo imaginar onde estará a medicina daqui a 5 anos, não vou nem falar 10, daqui a 5 anos, com a integração da inteligência artificial no serviço de saúde e apoiando o médico. Então, ela não vem para substituir, não tenho a menor dúvida, ela vem para apoiar e para garantir uma melhor qualidade de assistência do paciente. A palavra que define a medicina hoje. Compaixão. O médico precisa ter compaixão e humanidade. Eu acho que, sobretudo nessa era de tecnologia e inteligência artificial, a medicina precisa ser definida por humanidade e compaixão. Não é só a medicina não, né? Está faltando compaixão em várias áreas. Acho que é o nosso principal problema hoje. Né? A sociedade passa por um momento muito complicado, né? A gente tem muita divisão, as pessoas estão muito ansiosas, né? Muita sensação de incompletude, todo mundo tem a sensação de que está faltando alguma coisa. Então, acho que é o momento das pessoas olharem para dentro e identificarem a felicidade como nos ensinaram os filósofos gregos há 2.500 anos, Platão, Sócrates, Aristóteles, a felicidade de você fazer o bem, de você ter um comportamento virtuoso, e isso para o médico é fundamental. O médico ficar feliz em ajudar, em estudar, em saber que eu me lembro tão bem dessa sensação de estar escovando as mãos antes de entrar em cirurgia e pensar que delícia, que prazer, que honra de poder estar fazendo isso. E durante a cirurgia de falar como é bom poder estar ajudando essa pessoa, como é bom estar empregando isso aqui que eu aprendi. Então, eu acho que isso precisa fazer parte da vida de todo mundo, da vida do médico, e a gente procura ensinar isso dentro da São Leopoldo Mandic. Dr. Guilherme Sutti, pergunta final. Quando o Hospital São Leopoldo Mandic aqui de Campinas estiver funcionando plenamente, qual será o maior legado que o senhor espera deixar aqui para a cidade de Campinas e região? Que a população saiba que tem um hospital que atende com excelência, com uma hotelaria que transmite respeito, com uma equipe médica e assistencial de qualidade, de enfermagem bem treinada, que se preocupa com a pessoa,
e ter um centro formador de excelência, um lugar que forma médicos, forma especialistas e forma outros profissionais de saúde que consiga desafogar a fila e crescer. Espero estar ansioso para o próximo passo, para a expansão seguinte que a gente vai fazer. Dr. Guilherme Sutti, diretor de medicina do Grupo São Leopoldo Mandic, queria agradecer essa participação do senhor aqui no FPX-Cast Pod Conecta e muito boa sorte, competência o senhor tem, e a gente vai acompanhar esses passos que são aí, a curto prazo já tem aí expansões, a médio, e a gente espera aí um crescimento muito grande do Hospital São Leopoldo Mandic aqui em Campinas, cidade, região que precisam tanto, né, de mais leitos, mais atendimento, e muito bom tá tendo esse prazer de estar conversando com o senhor sobre uma situação como essa. Felizmente, uma situação como essa na saúde. A gente está falando de abertura de leitos, de mais atendimento aqui para a população. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, um prazer ter participado. E assim a gente vai finalizando o episódio número 72 do FPX-Cast, agradecendo a todos que estiveram com a gente aqui neste novo capítulo. Eu sou Flávio Paradella, juízo.